A verdade é dura, mas aqui vai. Se você continuar vivendo do mesmo jeito, daqui a 5 anos, ainda vai estar exatamente onde está agora. Pior, com mais arrependimentos. Você pode até tentar enganar a si mesmo, inventar desculpas, achar que vai dar certo algum dia, mas no fundo você sabe que a única coisa que separa aqueles que conquistam do que ficam parados no tempo é uma coisa bem simples: a decisão. A maioria vai passar a vida inteira esperando uma chance, uma oportunidade. Eles vão olhar para os outros e dizer: "Ah, esse teve sorte, esse nasceu com o dom." Mas aqui está o segredo. Enquanto eles estão esperando, outros estão criando. Enquanto eles estão sonhando, outros estão fazendo. Jim Rohn disse: "O sucesso não é algo que você persegue. O sucesso é algo que você atrai pela pessoa em que se torna." E não é só sobre trabalhar duro. Não é sobre se matar de trabalhar sem direção. É sobre a mentalidade que você adota todos os dias. Sobre o que você pensa enquanto o mundo ainda dorme. Porque a diferença entre aqueles que ficam ricos e os que ficam parados não está no dinheiro, está na visão. Está em como eles veem o futuro. Enquanto você se apega às limitações, eles se agarram às possibilidades. E se você quer saber a real diferença, é simples. Os que ficam ricos olham para a vida como um jogo e eles jogam para ganhar. Parece duro? Talvez. Mas se você olhar para grandes figuras da história, vai entender. Thomas Edison, aquele que trouxe a luz para o mundo, não tinha um dom sobrenatural. Ele só tinha uma coisa que muitos não têm: persistência. Ele falhou milhares de vezes, mas nunca se deixou derrotar. Ele sabia que fracasso não é o fim, é só o preço que você paga para encontrar o que funciona. Edison não parou, Carnegie não parou, Disney não parou. Eles foram desafiados, derrotados, desacreditados e eles simplesmente não pararam. Isso é o que define os grandes. A capacidade de continuar quando o resto do mundo já desistiu. Enquanto uns se acomodam, outros se transformam. Você não pode esperar que o sucesso simplesmente chegue até você. O sucesso é algo que você atrai pela pessoa em que se torna. O sucesso é o reflexo direto da sua mentalidade. E se você está aqui ouvindo agora, é porque você sabe. Você sabe que há algo maior esperando por você. A pergunta é: você vai ser alguém que senta e observa? Ou você vai ser o tipo de pessoa que constrói? Eles dizem que você precisa acreditar nos seus sonhos, mas a verdade é, isso não basta, porque o mundo está cheio de gente que acredita, mas não age. Cheio de sonhadores que adormecem com promessas e acordam no mesmo pesadelo. Não é o sonho que muda a vida, é a disciplina. E disciplina é dizer sim ao seu propósito e não às suas desculpas, todos os dias. Especialmente quando ninguém está vendo. A diferença entre quem fica rico e quem fica parado é que o primeiro não negocia com a própria fraqueza. Ele acorda quando o corpo diz não. Ele estuda quando a mente quer descansar. Ele trabalha quando o mundo está distraído. E ele faz isso porque sabe que o sucesso odeia preguiça, despreza a indecisão e se esconde de quem vive de desculpas. Você quer saber a verdade? A maioria das pessoas desiste. Elas não falham por falta de capacidade, falham por falta de coragem. Elas não aguentam o desconforto. Mas quem constrói impérios, quem transforma ideias em legado, entende que a dor é parte do processo. É o tijolo invisível que constrói o castelo. Elon Musk foi ridicularizado, Da Vinci foi incompreendido, Tesla morreu sem glória. Mas o mundo que riu deles, hoje vive dos frutos que eles deixaram. Você quer conforto? Fique onde está. Mas se você quer crescer, vai ter que incomodar muita coisa dentro de você. Vai ter que matar a versão fraca que se contenta, que posterga, que se rende. Vai ter que enterrar o depois e agir como se sua vida dependesse disso. Porque depende. Os que ficam parados esperam inspiração, esperam coragem, esperam alguém dizer que está tudo bem. Já os que vencem criam o próprio movimento. Eles não esperam que o mar se acalme. Eles constroem barcos em meio à tempestade.
Eles não esperam a motivação chegar. Eles criam rotina, criam estrutura, criam clareza. E aqui está um segredo que poucos têm coragem de ouvir. Não importa o quanto você deseje. Se você não tiver clareza de onde quer chegar, vai correr em círculos, vai se cansar sem sair do lugar, vai parecer ocupado, mas não estará avançando. É como remar com força num barco furado, exaustão sem destino. Clareza. Essa é a lâmina afiada que separa os que prosperam dos que apenas se movimentam. Clareza não é luxo, é necessidade. Se você não sabe exatamente o que quer, qualquer distração parece um caminho. E é assim que se perde uma vida inteira, dizendo sim para o que não importa, enquanto o essencial apodrece no silêncio. Andrew Carnegie tinha clareza. Ele sabia desde cedo que não seria mais um. Ele não nasceu rico. Ele nasceu decidido a construir. E essa decisão, essa clareza brutal sobre o que ele queria da vida, foi o motor da sua ascensão. Clareza não vem do céu, vem da reflexão profunda, vem do confronto com as próprias sombras, vem de olhar no espelho e dizer: essa é a minha direção, e nada vai me tirar dela. Agora, ouça isso com atenção. Quando a visão é forte, o corpo segue. Quando a visão é clara, o medo perde força. Quando a visão se torna parte de quem você é, o mundo não consegue mais te parar. Visão é ver com os olhos da mente o que ainda não existe. É sentir o gosto do futuro antes que ele aconteça. É viver com o coração onde os pés ainda não pisaram. Walt Disney caminhava por um terreno vazio dizendo: aqui vai ser meu parque. E todo mundo ria, porque ninguém conseguia ver o que ele via, mas ele via. E é por isso que você hoje conhece o nome dele. Você precisa ver antes de ter. Você precisa crer antes de tocar. A visão é a semente da realidade, mas ela precisa de uma terra fértil para florescer, e essa terra se chama propósito. Propósito é o porquê que aguenta todos os comos. É a raiz que te mantém em pé quando a tempestade tenta te arrancar. É o que transforma esforço em sacrifício voluntário. Não existe força mais poderosa do que alguém com um propósito claro e uma visão inabalável. Essa é a receita da transformação. Agora, cuidado. Propósito não se acha. Propósito se constrói. Ele nasce quando você para de viver só para si. Quando entende que seu trabalho, sua luta, sua jornada precisam servir a algo maior. Henry Ford não queria apenas vender carros. Ele queria transformar o mundo e conseguiu. Mas visão sem disciplina é só delírio. É só um quadro bonito pendurado na parede da mente. Porque a ponte entre o que você quer e o que você tem se chama rotina. E disciplina é escolher a dor da construção ao invés da dor do arrependimento. Você acha que Nikola Tesla tinha vontade de continuar quando a energia acabava, quando o mundo o ignorava, quando sua genialidade era subestimada? Não. Mas ele fazia mesmo assim, porque a disciplina não depende de vontade. Ela depende de decisão. Gente comum espera estar no clima. Gente imparável cria o clima. Jim Rohn dizia: a dor da disciplina pesa gramas. A dor do arrependimento pesa toneladas. É por isso que os que vencem fazem o que tem que ser feito, mesmo quando não estão motivados. Motivação é um impulso. Disciplina é uma identidade. Quando você decide que vai viver como quem já venceu, tudo muda. Sua agenda muda, suas palavras mudam, seus hábitos mudam e o mundo responde a isso. Mas tem uma coisa que separa quem sonha de quem constrói: ação. Ideias não mudam o mundo, ações mudam. Pensamentos são lindos, mas até serem colocados em movimento são só possibilidades. E possibilidades não pagam contas, não constroem legados, não mudam destinos. Você quer vencer? Faça. Não pense apenas. Não planeje para sempre. Não espere o momento certo, porque o momento certo nunca vem. Ele é criado. Ele nasce quando você age com coragem no meio da incerteza, quando você dá o primeiro passo mesmo sem ver o caminho inteiro. É isso que diferencia os que ficam parados dos que enriquecem. Os primeiros esperam o caminho ficar claro.
os segundos começam a andar e o caminho se revela. Mas aqui vem o teste supremo, a queda, porque todo caminho de grandeza é pavimentado com rejeição, cansaço, fracasso e dor. E é aqui que a maioria volta atrás. Eles não estavam preparados para cair, mas os resilientes, esses são diferentes. Resiliência é continuar inteiro mesmo quando tudo à sua volta está em pedaços. É cair 7 vezes e levantar 8. É ouvir não 50 vezes e responder com mais força. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada. 1000 vezes. Imagine se ele tivesse parado na tentativa 73, ou 274, ou 999. O mundo estaria no escuro. A diferença entre quem fica parado e quem fica rico é que um se destrói com os fracassos, o outro se constrói com eles. Porque cada queda se torna matéria-prima para a próxima tentativa. E cada cicatriz, um lembrete de que ele é mais forte do que pensava. Quem vence, aprende. E quem para de aprender, começa a morrer por dentro. O mundo não para. As regras mudam, os ventos giram, e quem não se adapta, vira pó. Leonardo da Vinci não foi apenas um artista, foi cientista, inventor, matemático, anatomista, porque ele entendeu cedo que o conhecimento é a única fortuna que ninguém pode tirar de você. E mais, é a única que multiplica quanto mais você divide. Você quer subir? Aprenda, leia, questione, observe, esteja cercado por pessoas que sabem mais que você. Troque o orgulho pelo progresso, substitua a vaidade pela curiosidade. O mundo é um mestre impiedoso. Se você não aprende com sabedoria, ele te ensina com dor. E mais do que aprender, adapte-se, seja como a água. Bruce Lee dizia, seja água, meu amigo, porque a água se molda, ela escapa, ela flui. E às vezes ela quebra rochas. Você vai encontrar portas fechadas, ambientes hostis, pessoas que não acreditam em você. Tudo bem, mude a estratégia, mas não o destino. Mude o plano, mas não o propósito. Seja flexível no caminho, mas inabalável no objetivo. Enquanto caminha, agradeça. Gratidão não é apenas um gesto bonito, é uma arma. Porque enquanto o mundo quer te entorpecer com o que falta, a gratidão te fortalece com o que já existe. E é impossível ser fraco quando se é grato. Se você tem saúde, tempo e consciência, você já tem o suficiente para começar. A ingratidão paralisa, a gratidão impulsiona. Ela transforma a escassez em força, escuro em clareza, atraso em lição. Agora ouça isso. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai acordar mais cedo no seu lugar. Ninguém vai suportar a dor no seu lugar. Ninguém vai construir o seu legado. Essa batalha é sua. Essa montanha é sua. Essa vida é sua. Você tem 2 opções. Ficar parado, esperando uma sorte que nunca vem, culpando o governo, o passado, o mercado, seus pais, seus traumas, ou levantar e começar a esculpir sua própria estátua. Um golpe de cada vez, uma escolha de cada vez, uma madrugada solitária de cada vez. E sim, vai doer, mas a dor de ser fraco é maior. A dor de olhar para trás e perceber que desperdiçou o que tinha de mais precioso. Tempo, energia, oportunidade, essa dor é insuportável. Então levanta, respira, endireita os ombros e vá. Se for para cair, que seja tentando algo grande. Se for para chorar, que seja de cansaço por não ter desistido. Se for para perder, que seja lutando até o último segundo. Porque no fim, a verdadeira diferença entre quem fica parado e quem fica rico não é dinheiro. É quem escolheu viver com propósito, visão, disciplina e ação. É quem decidiu ser forjado pelo fogo e não moldado pelo medo. Você nasceu para mais. Você sabe disso. Agora prove.